Vocês viram a notícia do jornal? Estava escrito na capa: evangélicos são acusados de idolatria. Em entrevista, um dos acusados declarou o seguinte, abre aspas: eu não havia percebido que deuses estranhos haviam tomado conta de mim. Eu não percebi que eu estava adorando ídolos, desagradando meu Deus. Fecha aspas. Agora se abre parênteses. Isso apareceu no jornal HF, Histórias de Fernando. Fecha parênteses. É possível um crente ser acusado de idolatria? É possível alguém que serve a Deus se ver envolvido com deuses estranhos? É possível alguém pegar a bênção de Deus e convertê-la em maldição? Será que Deus pode limitar as bênçãos para nossas vidas, para que elas não nos sirvam de tropeço? Estas coisas, partindo de Deuteronômio capítulo 8, eu espero meditar com vocês nessa noite. Amém? Deuteronômio capítulo 8, verso 10 ao 20. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam. Qual o objetivo? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e as forças das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram a outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Se tem uma coisa que os nossos amigos católicos gostam de nos dizer, é que nós vemos o cisco no olho do outro, mas não tiramos as nossas traves. E a gente precisa entender que, de um certo modo, eles têm uma certa razão. Porque, de fato, nós precisamos, sim, usar a palavra de Deus para exortar as outras pessoas, para direcionar as outras pessoas, mas essa mesma palavra, ela precisa servir para nós mesmos, para a nossa própria vida, para a nossa própria correção e exortação. É fácil nós vermos as falhas dos outros e muito difícil vermos as nossas próprias falhas. Mas eles não estão 100% certos, porque para você falar do cisco, não necessariamente você precisa não ter nada em você. Por exemplo, se para falar do pecado a pessoa não pudesse ter pecado, ninguém nunca pregaria sobre pecado, porque quem é que não tem pecado para poder pregar sobre o pecado?
Mas isso significa que mesmo quando você tenta corrigir alguém, é verdade também que você também precisa corrigir a si mesmo. E quando nós falamos de ídolos, de idolatria, nós olhamos para todas as outras religiões, para todos os tipos de povos, mas nunca queremos olhar para nós mesmos. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. E hoje, nesta noite, sob esse texto, eu gostaria de decolar com vocês e fazermos um voo em cima desse capítulo de Deuteronômio, de modo que nós não viajamos para fora dele, mas que nós possamos olhar ao redor, de modo a enxergar como este texto ecoa na vida de um cristão. E antes disso, eu preciso perguntar para vocês o seguinte: quem é esse povo para quem Moisés está passando essa orientação de Deus? Uma característica desse povo: esse é um povo que foi separado por Deus. Entre tantos povos, entre tantas nações, Deus escolheu um povo para ser propriedade sua, para que ele cuidasse com mão forte, para que ele sustentasse. Outra característica deste povo: este é o único povo que tinha um Deus que dava direção. O único povo que tinha um plano, um projeto, um destino, algo a ser seguido, uma orientação. O único povo que tinha um Deus que movia e dava direção ao seu próprio povo. Diferente dos demais, que os deuses deles não movimentam eles, eles é que movimentam os seus deuses. Os deuses deles eram deuses que precisavam ser transportados, precisavam ser limpos. Se caíssem, precisavam ser levantados. Ao invés dos deuses deles orientarem, carregarem eles e sustentarem eles, eles é que carregavam e sustentavam os seus deuses. Diferente do nosso Deus, que você não precisa cuidar dele, zelar por ele, proteger ele. É ele quem nos protege, é ele quem zela por nós. Outra característica deste povo: este é um povo que foi resgatado, retirado com mão forte, para ser levado para um destino que o próprio Deus os daria de graça, sem merecer. Agora eu pergunto: quem é você? E quem sou eu? Porventura há alguma coincidência? Porventura nós somos um povo separado, para não ser igual ao mundo, mas pensar conforme os planos de Deus? Porventura nós estamos sendo direcionados por Deus, tanto pela sua palavra, quanto pelos meios espirituais que Ele nos colocou à disposição para nos guiar? Porventura nós fomos resgatados de algum lugar e estamos sendo transportados e levados para uma terra de promessa, um destino extraordinário? Bom, se você fez a ticagem aí, bateu algumas informações. Sinal que esta palavra, ela é muito parecida, assim como ela foi dirigida a esse povo, para nós. E eu sei que possivelmente eu não te convenci ainda. Então nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 9. E você vai ver Paulo citando este mesmo povo como exemplo e transportando essa palavra exatamente para nós, cristãos, crentes, evangélicos, aqueles que creem no Senhor Jesus. Está escrito assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Vocês lembram das serpentes que acabamos de ler? E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós. Paulo está incluído aí no destinatário também. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu estou lendo na NVI, algumas versões da Almeida vai dizer: aquele que pensa estar de pé, cuidado
para que não caiam. Perceba como o apóstolo Paulo, ele transporta essa realidade do povo para nossas vidas, como uma advertência. Aquele povo, eles estavam prestes a entrar numa terra. E só para contrastar, Paulo vai dizer sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ele está dizendo, assim como aquele povo estava prestes a entrar na herança, o fim dos tempos está próximo. E nós também estamos perto de entrar na nossa terra prometida. Mas o Paulo, ele dá um alerta. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. O orgulho, a altivez. Você achar que você está no controle, que não, que essas coisas que aconteceram com eles, eu não cometo esses erros. Não, eu sirvo a Deus de modo excelente. Jamais cometeria tais crimes. Aquele que pensa está de pé. Cuidado para que não caia. Agora, o que este texto está dizendo? Deus está alertando este povo sobre uma coisa iminente que vai acontecer. Vocês viram que nós lemos que o maná foi dado para humilhá-los? Estão lembrados? Por que o maná é a humilhação? Porque você não pode ajuntar. Você não pode comprar. Você não pode vender. Você não pode estocar. Você depende de Deus todo dia. O maná era uma porção para cada dia, exceto na sexta, que era porção dobrada para o sábado. É humilhante você depender de Deus amanhã. Você não poder se sustentar com as próprias mãos. Mas o que Deus está dizendo para esse povo? Vocês nunca tiveram estoque. Agora, vocês vão entrar numa terra que eu estou dando para vocês, que fique bem claro que eu estou dando, para vocês não achar que é as próprias mãos. E lá vai ter estoque, comida em abundância. Lá vocês vão ter animais, vocês vão ter riquezas, vocês vão ter bens. Vocês não vão ser dependentes de mim dia após dia. E qual é o problema dessa bênção? Vocês poderão se esquecer de mim. O que a escassez gera na nossa vida? Quando nós dependemos de Deus, nós clamamos por Ele todo dia, lembramos dEle toda hora, mas quando tem abundância, parece que você não depende tanto assim de Deus. Se você estiver num avião caindo, você vai lembrar de Deus de uma forma tão condensada que em 10 minutos você vai lembrar mais do que você lembrou no último ano inteiro. Mas se o avião estiver voando, pode ser que você pense até uma cervejinha. Quando nós dependemos de Deus, enquanto nós dependemos, nós lembramos. Mas quando a dependência acaba, nós tendemos a esquecer. E este texto, ele está nos alertando sobre o orgulho e sobre as riquezas. O texto está dizendo eles se orgulharem, dizerem, não, foi eu mesmo que fiz, eu mesmo conquistei, eu sou autossuficiente, eu mesmo fiz. E esse é um alerta para nós hoje, irmãos. Esses dois grandes obstáculos na vida de um crente, que pode derrubar. E se é algo que pode entrar entre você e Deus, é um outro Deus. Só que é estranho, um Deus falso, um ídolo, uma idolatria. E, primeiramente, eu vou trabalhar com vocês a respeito das riquezas, e você pode abrir comigo lá em Abacuque, capítulo 1, verso 16. E por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas agora observe, um homem que se sustenta pescando,
Ele lança a rede e pega muitos peixes. Ele vende esses peixes, ele usa o peixe para o seu sustento. Com isso, ele adquire riquezas, o próprio alimento e bens materiais. A rede começa a sustentar esse homem. E ele começa a ver que aquela rede, ele depende dela. E a cada dia, ele vai vendo como ela é importante para a sua vida. E ele começa, então, a entender que aquela rede é a única coisa que não pode faltar e nem falhar. Só que tem um problema. Ele esqueceu quem é que deu ele saúde para lançar as redes. Foi Deus, mas ele esqueceu. Quem foi que deu ele condições de ter a rede? Foi Deus, mas ele esqueceu. Quem foi que fez os peixes? Foi Deus, mas ele também esqueceu. Quem foi que deu as próprias águas para que os peixes se reproduzissem e crescessem ali? Foi Deus, mas ele também esqueceu. E não é que ele vai se curvar diante da rede, ó rede, ó rede. Não é necessariamente o que você fala, mas é como você age. É como o seu coração está naquela coisa. Não precisa ser palavras, pode ser atitudes. E eu gostaria que vocês abrissem comigo também os Salmos de número 10. Agora nós vamos ver a palavra de um ímpio. Como o ímpio se manifesta com relação a essas coisas, a essa altivez, a esse orgulho. Verso 3. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Ele não vê a necessidade de Deus. Ele olha para a vida dele e os caminhos dele prosperam. Ele não entende que está faltando algo na vida dele, que Deus está faltando ali. Embora ele não consiga entender que o próprio Deus o tem sustentado. Um crente diria essas palavras? Não. Mas pode ser que age dessa maneira. E por que, irmãos, essas coisas são tão traiçoeiras e tão perigosas em nossas vidas? Gostaria que você fosse comigo lá em Romanos, capítulo 8. Um texto muito conhecido. Romanos capítulo 8, verso 35. Um texto em que nós ancoramos muito a nossa fé. Romanos capítulo 8, está escrito o seguinte, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pula para o 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ilustrar para você. Aqui é como se você estivesse dentro de um blindado. Tentam te atingir de todas as formas. Tentam te atacar de todas as maneiras, mas não conseguem. Até que você se auto-sabota do lado de dentro. Até que você coloque fogo dentro do blindado. Até que você exploda ele por dentro. E aí toda a sua proteção acabou. É o que aconteceu com Balaque e Balaão. Eles tentaram contra o povo de Israel e não conseguiam. Até que eles conseguiram fazer com que eles se autodestruíssem. Perceba que enquanto o povo de Israel estava com Deus, eles eram intocáveis. Eles se afastavam de Deus e eram vulneráveis. Porque, de fato, ninguém passa por cima de Deus para atingir sua vida. A não ser que você não esteja com quem deveria estar. Essa é a questão. Então,
Então, de fato, nem poder, nem potestade, nem ninguém pode passar por cima de Deus e atingir sua vida, exceto se você não estiver com esta proteção. E eu gostaria agora de voltar com vocês lá em Oséias, para vocês verem esse ciclo. Oséias capítulo 13, verso 6. Quando eu os alimentava, quem alimentava? Deus. Ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, eles se orgulhavam e então me esqueciam. Olha que contradição. Deus abençoa o povo, dá sustento ao povo, dá alimento, dá provisão, e o povo recebe aquilo. E pensa, eu tenho tudo que eu preciso. E afasta-se do próprio doador, daquele que sustentou, daquele que exatamente deu aquela condição. E talvez seja por isso que a sabedoria de Provérbios vai dizer, no capítulo 30, a questão das riquezas, verso 8, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo eu demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Eu sei, você deve que não está conseguindo ver claramente uma idolatria aqui, em todos esses textos. Mas sabe qual é o problema? É que o nosso tipo de idolatria a gente não vê. Ele é sorrateiro. Por isso, Agur, filho de Jaque, ele disse isso. Porque a riqueza, ela começa a tomar conta do nosso coração, sem que percebamos. E agora nós vamos entrar em Mateus, que pode ficar um pouco mais claro. Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora observe. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que nós somos limitados. Nós conseguimos servir um. Olha lá. Se nós tentar servir dois, nós não conseguimos. Agora, o que determina qual Deus que você adora, quem você serve? Não é você amá-lo de todo o coração? Não é Ele ser a orientação da sua vida? Não é Ele te dar a orientação daquilo que você faz no seu dia? Então, tudo que te orienta, que te move, que te guia, tudo aquilo que você pensa, que você ama, que vem em primeiro lugar, esse é o Senhor que você serve. O que te faz movimentar, o que movimenta a sua vida, o que mais te preocupa, quem domina você? Quem te domina é um Senhor. Se é Deus, amém. Mas se não é, misericórdia. E para ficar mais claro, e aqui eu vou encerrar a questão da riqueza. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Assim está escrito: os que querem ficar ricos, observem, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Esse texto é fantástico,
Porque ele vai fazer duas declarações. Percebam que aqui a riqueza não é o problema. A pessoa quer ficar rica, ela não é ainda. A riqueza nem chegou e já é um problema. É para a gente entender a fonte. A pessoa quer ficar rica, não necessariamente é rica. Ela apenas deseja ser rica, isso já é um problema na vida dela. Por quê? Porque isso move a pessoa. Os planos da vida, a trajetória, a carreira, tudo gira em torno da riqueza. Mas aí, a conclusão fantástica desse texto é a seguinte: é a raiz. E ele vai falar que é o amor ao dinheiro. Então perceba que o problema está naquilo que você ama. Porque devemos amar a Deus, em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Então se você divide o amor de Deus com qualquer outra coisa, é outro Deus. É um Deus estranho. É idolatria. Às vezes nós cometemos esses pecados. Só não conseguimos identificar tão claramente. Não damos esse nome, não damos essa importância. Por isso que a palavra de Deus diz que é muito difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível, mas é difícil. É difícil. E agora, eu gostaria de passar para vocês a falar do orgulho. E eu gostaria de começar em Mateus capítulo 7, verso 24. E eu gostaria que você observasse nesse texto que todos constroem. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Deixa eu te dizer uma coisa. Temos dois construtores neste texto. E o que é que eles fazem? Eles constroem. Todos constroem. Todos estão trabalhando. Por que que é difícil você converter alguém que acha que está no caminho certo já? Por que é tão difícil você converter alguém de outra religião? Porque quando você mostra que ele está errado, que ele está seguindo um caminho divergente da vontade de Deus, sabe o que ele olha? Ele olha para as obras que ele está fazendo. Ele olha para a vida dele e ele para e pensa, eu estou construindo também. Você faz boas obras? Eu também estou fazendo. Ele olha para a vida dele e ele vê as obras que ele está fazendo. E ele entende que aquilo é o que ele precisa. Todos estamos construindo. E o que muda? A base. Se essa edificação passa pelos tempos. Porque a palavra de Deus diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Se elas não passarem pelo fogo, elas não terão valor. Eu até gostaria de dizer, por um lado dizendo, que é como se as suas obras fossem um cheque. Todos têm um cheque. Todos têm obras. Mas quem tem que assinar o cheque? Jesus. Tem uns que têm uma obra sem Jesus. Cheque sem assinatura. Não tem fundo. Não vale nada. Não tem valor. Nós precisamos construir? Sim. Mas precisa ser sobre a rocha. Sobre o fundamento. Precisamos construir em cima do Evangelho. E Paulo ele vai dizer sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Nós precisamos ver onde estamos edificando. Vocês vão entender daqui a pouco, não se preocupe.
1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Assim está escrito: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. O outro está construindo sobre ele, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, seu dia do Senhor, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então perceba que só o Senhor é capaz de provar essas obras. Significa que eu vejo a obra do outro e eu não consigo identificar isso. Na verdade, nem nossas próprias obras, às vezes, nós identificamos. E agora que eu vou entrar em Mateus, capítulo 7, 21, que é a primeira parte do texto que eu li sobre a base, sobre a construção, eu acredito que vocês vão começar a entender agora. Saímos do ídolo das riquezas. Estamos no ídolo do orgulho. Você achar que você faz por si mesmo, que você sozinho é capaz, que você pode. Mateus capítulo 7, verso 21. Assim está escrito: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora observe como é sorrateiro isso. Nós estamos falando de obreiros, de pessoas que têm um ministério no reino de Deus extraordinário. E eu posso até confessar a vocês, ministérios invejáveis. Ministérios que são reconhecidos por muitos, porque eles faziam obras extraordinárias. Expulsavam demônios, operavam milagres e maravilhas. Agora, eu fico imaginando na minha mente, não que seja assim, mas só para vocês entenderem, essas pessoas chegando na portaria do céu e dizendo, eu vim receber minha herança. E um anjo começa a folhear, não sei o que está acontecendo, não estou achando seu nome na lista. E aquela pessoa cheia de si, pode olhar que tem um erro aí, porque eu operei milagres, expulsei demônios, fiz maravilhas. Aí o anjo fala, Senhor, eu não estou encontrando o nome dele. Aí Jesus, eu não o conheço. Mas perceba que esta pessoa, ela está entendendo que ela merece algo, porque ela fez uma excelente obra. E Jesus, ele não está negando que essa pessoa fez a obra dele. Não está negando. A obra foi feita. Mas essa pessoa fez uma obra sem base. Jesus não conhecia. Aí é que está o problema. E essas pessoas, se tem uma coisa que elas tinham enquanto estavam no ministério, orgulho de sobra. São pessoas que alcançam multidões, que enchem igrejas em dias, que têm milhões de seguidores, milhões de inscritos. Eu estava pesquisando algo sobre pregação no YouTube. Na hora que eu cheguei num cara, eu vi quantos milhões ele tem de inscritos. Eu falei, não é possível. O reconhecimento do homem não tem a ver, necessariamente, com a nossa vida com Deus. Não necessariamente. E agora, para falar mais uma vez do orgulho, Lucas capítulo 10, verso 17. Meu Deus, eu abri nele. Sem querer.
Eu vou até aproveitar e vou contar algo para vocês. Sábado e domingo, foi um final de semana, de certo modo especial, aniversário da minha esposa. Eu enrolei, não preparei como eu deveria ter preparado. Aí, na segunda e na terça, eu tive que ficar até as madrugadas, preparando essa mensagem. E de uns dias para cá, depois de um tempo sem uma rotina de leitura, eu propus todo dia ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Então, aquele tanto de texto que eu li para estudar não conta, eu tenho que ler um capítulo devocional. Na segunda, pego lá 2h, peguei um capítulo de Atos. Falei, nossa Senhora, não é tão pequeno, mas nem tão grande. Bem que podia ser um pequeno. Tá, eu lá, 2h. Mas eu quero te contar o que aconteceu nessa madrugada. Enquanto eu preparava, estava ali dando umas 2h, às vezes eu ia tomar água, levantava para dar aquela acordada. Em um momento eu pensei o seguinte, Deus, só não pode ser o Salmo 119 hoje. Por um lado, Senhor, se fosse, eu ia ficar alegre, porque eu ia ver a sua manifestação. Mas, por outro lado, Senhor, eu ia ficar triste, é muito grande. Irmãos, quando eu abri a Bíblia, Salmos 118, 119. Não sabia se eu chorava, se eu me alegrava. Mas eu falei, eu entendi, Senhor. Eu tinha que ler. Foi dolorido. Mas eu me alegrei, porque eu vi a presença de Deus. Não tem como ser coincidência. Amém? Lucas capítulo 10, verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Agora observe que nós vamos ler um verso que parece que está fora do lugar. Verso 18. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. 19. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Agora observe uma coisa. Jesus comissiona 72 homens. Esses homens vão e fazem uma obra maravilhosa, extraordinária, e voltam cheios de si, cheios de autoridade, muito alegres, porque expulsaram demônios e fizeram maravilhas. Jesus, antes de falar com eles, falou assim, eu vi Satanás cair do céu. Eu sempre achei que estava fora do lugar. Jesus estava falando com eles, Satanás se orgulhou e caiu. Vocês receberam a grande obra. O orgulho está subindo no coração de vocês, mas cuidado, porque esse orgulho pode matá-los. Aí o Senhor vai dizer, orgulhe, porém, se alegre, porém, de terem os seus nomes escritos nos céus. Como que o livro é escrito no céu? Graça. O que é graça? É algo que você não fez. Para quê? Para você não se orgulhar. Renova aí na sua mente, Efésios, capítulo 2, verso 8. Assim como o maná foi dado para que não nos orgulhássemos, até a salvação Deus cuidou para que o nosso próprio orgulho não nos tirasse a própria salvação. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras das suas mãos, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se exalte. O que Deus está dizendo é, até da salvação, eu preciso afastar de vocês o orgulho. O maná era uma provisão de Deus todos os dias, sempre dependentes do alimento de Deus. A graça é um amor de Deus renovado todos os dias. Nós
somos dependentes de Deus. Enquanto nós entendemos que é pela graça, nós mantemos na dependência. Nós mantemos pensando, crendo, não se orgulhando, se ensoberbecendo, como alguém que tem crédito no céu para chegar lá e falar: Jesus, pode olhar que o meu nome está aí, porque eu fiz. Aí o Senhor já está falando: antes que você tente vir com termos jurídicos contra mim, eu já estou dizendo para vocês que será uma dádiva, será de graça, para você não se orgulhar, para você não se ensoberbecer. E para finalizar, eu quero ir no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu acho que está aí o segredo. Nosso problema é divisão. Está faltando colírio nos nossos olhos. Porque a gente não consegue enxergar o que Deus tem feito na nossa vida, dia após dia. Eu sou um pouquinho velho já. Eu já vi aquelas histórias de pessoas que buscaram a face de Deus para ter uma bicicleta. E quando alcançaram a bicicleta, eles não podiam ir no culto, porque tinha que ficar limpando a bicicleta, passando pretinho. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nos move, com aquilo que é o principal na nossa vida, com aquilo que faz sua vida mudar de rumo, de destino, de localização, de orientação. Onde o seu coração está, ali você serve. E vocês viram, Deus estava alertando o povo, porque eles seriam abençoados. Mas aquela bênção, eles poderiam usar aquela abundância, aquela escassez, para pensar, para parar de enxergar Deus na vida deles, e começarem a se afastar de Deus. Paulo, ele vai dizer que ele pediu algo para Deus, para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Mas ele reconheceu que era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se elevasse. Deus não concedeu a bênção da cura na vida de Paulo para que ele não fosse, para que ele não caísse no erro do orgulho, porque ele havia recebido tamanha revelação. Mas se tivesse tudo bem, ele poderia não ver a dependência de Deus. E por isso Deus diz: a minha graça te basta. Amém? Irmãos, eu sei que é difícil você identificar ídolos, deuses na sua vida. Mas é necessário que nós estejamos em alerta. Quando Moisés falou isso para o povo, ainda não tinha acontecido. Era um alerta. Era um alarme. Era daqueles alertas laranja que começa a piscar, tipo: atenção, vocês estão correndo sérios riscos. E pensa num povo orgulhoso, somos nós. E pensa num povo que é abençoado, somos nós. Porém, essas bênçãos ministeriais, esses dons, essas qualidades que Deus nos concede, essas riquezas não podem nos afastar de Deus. Mas, pelo contrário, todos os dias precisamos olhar e ver Deus em tudo aquilo. Ver a graça de Deus se renovando. Ver a nossa dependência em Deus, para que nós não tornemos essas coisas tropeço para nossas vidas. Amém? Que o Senhor nosso Deus possa nos preservar de todo mal, de toda idolatria, de todo risco de servir ao dinheiro,
de todo o risco de achar que eu sou porque eu sou, porque eu faço e acontece. Não, as minhas riquezas me bastam porque me sustentam, tudo que eu preciso está ali. Não. Nós dependemos de Deus. Tudo que nós temos vem dele e tudo volta para ele. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. E a graça do nosso Deus nos basta. E que nós vivamos nessa graça, protegidos, sendo supridos. E que sim, que nós sejamos humilhados, assim como o povo foi humilhado recebendo maná todos os dias. Que o pão nosso de cada dia seja recebido todos os dias. Sim, Senhor, nós declaramos, nós dependemos de Ti. Todos os dias. Tudo vem de Ti. E tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.